Amados irmãos, saúdo-vos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Flávio, um dos líderes da Igreja Fiel, sediada aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Uma igreja construída sob os moldes bíblicos, e nós estamos construindo uma igreja para a glória de Deus. O que eu quero abordar hoje com vocês aqui é uma série de vídeos relacionados ao aconselhamento bíblico. E nós da Igreja Fiel tivemos essa preocupação porque hoje vemos muitas pessoas que não têm o conhecimento do que é o verdadeiro aconselhamento bíblico. Não têm conhecimento do que o verdadeiro aconselhamento bíblico pode fazer por suas vidas. Então, nós aqui tivemos essa ideia de trabalhar alguns vídeos em cima de alguns livros importantes publicados já sobre aconselhamento bíblico. Hoje nós vamos trabalhar especialmente para que as pessoas tenham uma introdução e consigam entender o que verdadeiramente é o aconselhamento bíblico e o que esperar dele, você sendo o próprio aconselhado. O que o conselheiro pode esperar, o que o aconselhado pode esperar, para que isso fique bem esclarecido, para que mais para frente a gente possa trabalhar os temas relacionados aos problemas que muitos cristãos irão enfrentar. Dessa forma, nós hoje trabalharemos um livro chamado O que o Aconselhado Deve Esperar, que é de um pastor presbiteriano chamado Lu Priolo, e ele fez uma exposição muito profícua, muito eficaz, do que realmente o aconselhado deve esperar no seu aconselhamento. E aqui eu quero trabalhar com vocês, trazer alguns pontos desse livro, para que a gente possa esclarecer e diminuir ao máximo as dúvidas de cada pessoa em relação a isso. Antes de começar, nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai Santo, entregamos essa oração em nome de Jesus ao Teu trono. Te pedimos, Senhor, que todas as palavras proferidas aqui sejam para a Tua glória, que aqueles que nos ouvem possam sentir no seu coração o poder do Espírito através das Tuas palavras santas. E que nós aqui, que estamos falando, possamos também receber de Ti toda a instrução, todo aconselhamento e tudo que o Senhor deseja falar. Nós consagramos esse vídeo a Ti e Te pedimos para que todos tenham o maior proveito possível, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Bem, para iniciar, nós precisamos falar o que é o verdadeiro aconselhamento bíblico. O verdadeiro aconselhamento bíblico, ele deve refletir as Escrituras em todos os pontos, desde os principais até os pequenos pontos. Isso significa que todo o conselho que você deve receber deve ter um sólido suporte bíblico por trás. Em qualquer ponto do processo, o aconselhado pode pedir ao seu pastor, ao seu conselheiro, que lhe dê a base bíblica que ele está utilizando para dar o conselho. Isso é próprio do aconselhamento bíblico, porque quando ele é feito de forma bíblica, todas as palavras serão direcionadas com base em diretrizes ou princípios bíblicos. Algumas vezes, essas bases que são dadas para o conselho, elas são instruções bíblicas específicas, diretas, que estão bem delineadas nas Escrituras. E outras vezes, essas passagens, elas não estão delineadas para determinados problemas. Então, devem ser usados princípios bíblicos por trás. Mas sempre deve ter uma fundamentação bíblica para que o aconselhamento seja efetivo. Em relação ao primeiro ponto que nós falamos, das instruções específicas diretas, a Bíblia é cheia de instruções específicas diretas para determinados problemas. Isso vem através de um imperativo ou vem através de um mandamento, e só o que você deve fazer realmente é aprender a usá-las da forma correta para a sua vida. E usando assim, você acaba por conseguir ser ajudado nos seus problemas. Muitas vezes, essas ordens bíblicas, quando não seguidas, vão gerar o desprazer, né, de Deus e, de certa forma, essas consequências que, na maioria das vezes, acaba te trazendo até assistir vídeos como esse desconforto que você sente com o problema atual que você está passando. Outras vezes,
a instrução bíblica ela não vai vir de forma direta, ela vai vir de uma forma derivada. É o que a gente chama de soluções biblicamente derivadas. O que é uma solução biblicamente derivada? São soluções que procuram o alvo bíblico, mas não através de instruções específicas diretas, mas através de princípios bíblicos apropriados. Dessa forma, através de um princípio bíblico, a gente consegue trabalhar aquele problema que o aconselhado está esperando ser trabalhado. E em todas as vezes, nós teremos uma dessas duas referências para serem utilizadas, tanto a instrução direta através de imperativos ou mandamentos, ou a instrução indireta, que é a solução biblicamente derivada, e através de um princípio bíblico. Pode ser usado individualmente a instrução direta, pode ser usado individualmente a solução biblicamente derivada, quanto ambas podem ser usadas ao mesmo tempo. Então, tudo deve se basear num suporte bíblico direto, em que todos nós tenhamos sempre uma ideia de que aquele conselho do seu conselheiro esteja vindo diretamente da Bíblia. Existem problemas profundos demais para um conselheiro pastoral, um conselheiro bíblico trabalhar? Existem problemas profundos para todas as pessoas, exceto para um conselheiro bíblico. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu conselheiro é uma pessoa melhor do que outros tipos de conselheiros? Não. Isso basicamente se refere ao método que ele utiliza. O aconselhamento bíblico, ele utiliza a palavra de Deus como o método para tratar a pessoa. E nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há nada mais profundo do que dividir alma e espírito dentro do corpo humano. Então, nós podemos entender aqui, quando o apóstolo inspirado escreveu essa carta aos Hebreus, o que ele está dizendo é que a palavra de Deus ela é tão viva, ela é tão eficaz, que ela é capaz de discernir até os pensamentos e propósitos do coração. O que, na verdade, nada mais nesse mundo pode fazer. Então, a palavra de Deus ela é capaz de pegar aqueles pensamentos mais profundos, mais arraigados no nosso coração e discerni-los para que o conselho verdadeiro venha e comece a tratar o seu problema. Outra coisa importante que a gente deve fazer é que realmente o seu conselheiro, apesar da palavra de Deus ter essa capacidade de ir tão profundo a ponto de dividir alma e espírito e discernir os pensamentos e propósitos do coração, o seu conselheiro não é capaz de ler os seus pensamentos. Então, de tempos em tempos, você deve revelar ao seu conselheiro o que se passa no seu coração, o que você realmente tem sentido, para que ele possa trabalhar e te ajudar, não só a diagnosticar o seu problema, como ver a solução adequada para o seu problema. E isso, basicamente, é uma coisa que é bíblica, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 5, ele vai dizer que nós não devemos julgar as coisas antes que Cristo as revele. Aquele texto com uma ordem específica, mas que tem um princípio bíblico por trás, em que a gente não deve ficar tentando ver o que está se passando no coração daquela pessoa. Na verdade, quem faz isso é Deus, que o nosso Deus, nós sabemos, pela Escritura Sagrada, que olha para dentro do nosso coração. Então, na verdade, o que a gente precisa é que nossos problemas sejam diagnosticados de forma bíblica, para que também sejam tratados de forma bíblica. E o seu conselheiro falará para você algo que seja não em palavras de sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos deixou na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, e que nós devemos ter em mente no aconselhamento.
Então, somente então, o seu conselheiro, tendo o diagnóstico bíblico, em termos bíblicos, e esse relacionamento seu com ele, de poder expor de uma forma bem clara para ele o que você está sentindo, nós podemos começar a trabalhar a solução bíblica. E o que nós devemos esperar realmente do aconselhamento bíblico? Nós vamos trabalhar alguns pontos aqui que são bem interessantes, todos eles delineados por esse autor, o pastor Lu Priolo, e eu espero que vocês entendam ponto por ponto. É um vídeo que hoje se torna um pouquinho mais longo, mas que é fundamental para que você entenda mais para frente os problemas que serão trabalhados aqui. A nossa intenção não é esclarecer todos os pontos, mas dar luz para você poder enxergar o aconselho bíblico como uma ajuda muito preciosa na sua vida cristã. Primeiro ponto, você deve experimentar o amor e compaixão bíblicos. O seu conselheiro, na verdade, ele deve ser um reflexo da imagem de Cristo, né? Cristo, na verdade, em seu ministério terreno, a todo momento ele demonstrou amor e compaixão bíblicos. Porque nós vemos que Jesus Cristo, em vários momentos do ministério, eu separei uma passagem aqui, Mateus 9:36, que diz assim: vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja bem, o olhar de Jesus Cristo para essas pessoas não era que elas eram pessoas que estavam com fome, não eram que estavam sem roupa, não eram pessoas que estavam doentes ou que estavam endemoniadas, mas eram pessoas que ele olhava e via como pessoas sem pastor, ovelhas sem pastor. E esse é o olhar de compaixão que muitas vezes o seu conselheiro tem que ter. Porque nós temos que olhar e ver aonde esse problema está arraigado, no fundo do seu coração, e trabalhar em cima desse problema para que a gente possa ajudar. Porque muitas vezes o fato somente de você estar frequentando uma igreja, o fato somente de você estar caminhando da forma que você acha que é correto, não é a forma correta para que você seja tratado e acompanhado. Nós vamos entender também que Jesus teve momentos ali que nesse ministério de amor e compaixão, ele lidou diretamente com o pecado também, em que ele, por exemplo, fala para Pedro, em que ele diz, de forma bem clara para Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Nesse momento, Jesus realmente lida com o pecado de uma forma mais direta, e se Pedro realmente não tivesse a orientação de Jesus, ele poderia interpretar isso de uma forma errada. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando vai falar aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: ó Gálatas insensatos. Então nós vemos que muitas vezes, apesar desse ministério de amor e compaixão bíblica, o conselheiro ele pode tentar lidar de forma direta. E de outras formas também, vão ter momentos que ele vai se alegrar com a sua alegria, ele vai chorar com a sua tristeza, assim como o nosso próprio Jesus chorou quando estava entrando em Jerusalém, que ele ia chegando, vendo a cidade, chorou. Diante do túmulo de Lázaro, vendo a incredulidade, ele também chorou. Então, em determinados momentos, esse relacionamento com o seu conselheiro pode passar por diversas fases. Outra coisa importante que a gente tem que entender é que o conselheiro bíblico ele vai levar a sério o seu problema, porque no coração dele, ele não está procurando o seu próprio benefício, ele está procurando a sua melhora. E como o apóstolo Paulo bem disse, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Paulo fala isso a Timóteo no capítulo 1, versículo 5, em que ele realmente está falando sobre as admoestações, e essas admoestações elas são feitas no intuito do amor puro realmente, de poder tratar, seja quando ela é feita na forma de correção ou na forma de uma instrução mais amorosa. E você, como aconselhado, não deve em nenhum momento
deixar de ocultar uma informação que seja importante. Seja cuidadoso com isso, porque quanto mais você conseguir expor de forma clara ao seu conselheiro, melhor ele vai trabalhar o seu problema. Outro ponto que a gente deve esperar do aconselhamento bíblico é ver bons resultados. Por que ver bons resultados? Aí você pode me dizer, mas Flávio, mas o meu problema é muito sério, é muito grave, e eu creio que para isso eu não tenho solução. Eu vou te dar algumas razões, até delineadas pelo próprio autor, em que você pode realmente ter esperança e ver bons resultados no aconselhamento bíblico. Primeiro ponto é que você é uma pessoa, sendo cristã, é regenerada, é vivificada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não só torna-te capaz de mudar, como de mudar de forma que agrade a Deus. Por quê? O Espírito Santo foi derramado dentro do seu coração, assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 5:5. Então esse Espírito Santo que você carrega junto de você é capaz de você ser mudado e ser mudado de uma forma que agrade a Deus. Outro ponto importante é que você recebeu a suficiente palavra de Deus no seu coração. E a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você precisa entender que a Escritura Sagrada ela contém toda a instrução que você precisa para a vida e piedade. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, em que a gente lê: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Outro ponto importante que você deve esperar ver bons resultados é que você tenha um conselheiro que lhe ministrará a palavra de Deus sobre o poder do Espírito, debaixo do poder do Espírito Santo. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E quando o conselheiro usa esses termos bíblicos, usa a palavra santa do Senhor, ela tem um poder vivo para justamente mudar não somente o coração, como daquele que está te aconselhando. E isso é muito importante a gente entender, porque o apóstolo Paulo, até em Romanos 15, versículo 14, ele vai dizer que nós somos aptos para demonstrar uns aos outros. Então, você pode esperar do conselheiro bíblico uma demonstração que possa justamente trabalhar o seu coração através do Espírito Santo, ministrado pela Santa Palavra. Outro ponto importante, esse um dos mais importantes, é que a igreja local é parte vital desse processo de mudança. Hoje nós vemos muitos crentes no Senhor Jesus se afastando da igreja, achando que podem cultuar ao Senhor das suas casas, cultuar o Senhor sem a comunhão dos santos. Mas nós sabemos que isso, ao longo do tempo, é uma coisa que não é verdade, porque o crente ele precisa de comunhão. Jesus, a todo momento, ele andava com pessoas ao lado dele, só se separava para orar, mas ele estava sempre em comunhão, seja nos momentos de maior aflição, de maior dor, ou nos momentos de alegria. E a igreja local, ela nos proporciona, entre outras coisas, ensino bíblico, oportunidades para adoração comunitária, comunhão cristã amorosa, a ceia do Senhor, prestação de contas, uma variedade de pessoas e líderes exemplares, apoio em oração e a disciplina eclesiástica. Todas essas coisas contribuem grandemente para a santificação do cristão. Então a igreja local é parte vital desse tratamento que você deve receber. Se você está sem igreja, procure uma igreja bíblica, procure um pastor bíblico para que você possa fazer parte desse processo de tratamento de forma eficaz. E o último ponto que eu falo aqui, que você deve esperar ver bons resultados, é que o aconselhamento bíblico ele é projetado basicamente para que você passe a entender e obedecer o primeiro e o segundo mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Essa diretriz é a principal diretriz do aconselhamento bíblico. Por quê? Na maioria das vezes, todos os seus problemas envolvem pessoas, relacionamentos pessoais, e geralmente relacionamentos quebrados.
Então, dessa forma, você precisa entender que esse amor a Deus e o amor ao próximo serão trabalhados a todo momento, para que você possa não só entender, como aplicar isso na sua vida e receber frutos do Espírito Santo. Mais um ponto importante que você deve esperar do seu aconselhamento bíblico é esperar ouvir muito de Jesus Cristo. O aconselhamento bíblico, ele deve te mostrar os privilégios dessa união com Cristo. E você deve ser incentivado a se comprometer com o seu senhorio, com a sua soberania e apontando assim de forma realmente bem preciosa de começar a obedecer tanto de forma proativa quanto passiva, para que você comece a entender melhor as diretrizes bíblicas e obedecer aos mandamentos do Senhor. Vamos lembrar aqui que Jesus Cristo disse que aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. E os dois principais mandamentos saídos da boca do nosso Senhor Jesus Cristo foi amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, dentro do aconselhamento bíblico, até mesmo quando Jesus não for nomeado sim, nominalmente, quando não for mencionado nominalmente, você deve glorificá-lo e procurar fazer a sua vontade através dos seus mandamentos. Outro ponto importante é que você deve entender que em determinados momentos o seu conselheiro pode realmente questionar se você é uma pessoa convertida ou não ainda é convertida. Isso é importante entender, porque o trabalho que o Espírito Santo faz no coração, ele é feito em pessoas realmente que estão convertidas. Aí você vai me dizer, mas Flávio, o Espírito Santo não vai trabalhar no coração daquele que não é convertido? Sim, ele vai trabalhar de uma forma a trazer ele para Cristo, para que ele possa ser trabalhado de forma bíblica. Porque não há outra forma de ser trabalhado, a não ser que você tenha comunhão com o Espírito Santo, tanto em oração quanto na leitura da Santa Palavra. Então, não se ofenda quando o seu conselheiro, em determinados momentos, possa questionar a sua eleição, a sua vocação. Porque isso é um mandamento bíblico. O apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, o seu conselheiro pode te ajudar nessa tarefa. Outro ponto, você deve esperar receber uma interpretação bíblica do seu problema. Nós comentamos um pouquinho atrás sobre isso, que o seu conselheiro precisa diagnosticar os seus problemas biblicamente. Ele usará uma nomenclatura bíblica baseado naquele princípio bíblico de 1 Coríntios 2,13, em que está dito, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, isso é importante a gente entender, porque o seu conselheiro vai te ajudar a que você entenda que determinadas palavras que você traz ali do mundo, elas têm que ser transformadas para os termos bíblicos, para que ele possa te ajudar e para que você possa procurar nas Escrituras passagens relacionadas ao seu problema. Não existe você trabalhar de forma bíblica sem antes que você diagnostique esse problema em termos bíblicos. E é isso que o seu conselheiro deve fazer. Ele deve te ajudar a entender linguagem que não somente faz sentido, mas também que permita que você possa aprender mais estudando a Bíblia. Outro ponto que você deve esperar é que o Espírito de Deus trabalhe por meio da palavra para promover a mudança no seu coração. Maturidade espiritual, irmãos, leva um pouco de tempo. E, na verdade, a sua santificação é uma progressão. É um trabalho de Deus, mas que necessita da sua cooperação. À medida que você coopera com Deus nessa comunhão com o Espírito Santo, orando, lendo a sua santa palavra, o Espírito vai trabalhando por intermédio da palavra no seu coração e te ajudando a santificar e a te tratar. Então,
nós precisamos entender que a maneira mais importante que nós devemos cooperar com Ele é receber a palavra de Deus no nosso coração. Assim como o próprio apóstolo Paulo fala aos Colossenses que quem quiser crescer adequadamente como cristão, deveria deixar que a palavra habite ricamente no seu coração. Essa passagem está em Colossenses 3,16. Caso contrário, você estará limitando a obra do Espírito Santo no seu coração para a sua mudança, para o seu tratamento bíblico. O Espírito Santo ele trabalha através da Bíblia, geralmente em 4 das funções das Escrituras, que é o ensino, o convencimento, a correção e o treinamento disciplinado na justiça. Outro ponto importante é que você deve esperar não interromper somente os maus hábitos. Isso é um erro muito comum de nós cristãos, achando que quando a gente luta contra o pecado, na verdade a gente está lutando. Muitas vezes a nossa luta ela é em vão. Por que ela é em vão? Porque em determinados momentos a gente confessa os nossos pecados a Deus, se coloca de joelho e ora, e a gente espera que Deus nos ajude prontamente, que dê uma graça especial, uma graça extra, para que eu possa me levantar e estar livre daquele pecado. Mas o Espírito Santo, ele trabalha, como eu falei aqui, de forma gradual. A sua santificação é uma santificação gradual. E nós precisamos realmente que a palavra habite ricamente em nosso coração. O que o Espírito Santo vai fazer é, aos poucos, ir te capacitando a que você trabalhe junto com a unção do Espírito para que você vença cada dia mais o seu problema. Isso quer dizer o quê? Que nós, na verdade, não devemos somente nos despojar do nosso hábito ruim, mas nós precisamos nos revestir de Cristo. Esse despojar, revestir, é uma coisa importante que deva estar sempre na sua cabeça. Por quê? A mudança para o cristão ela é um processo duplo. É muito mais fácil a gente nos despir do pecado quando a gente se reveste de Cristo, com a sua antítese bíblica. Então, desta forma, os cristãos eles não interrompem maus hábitos somente. Eles, na verdade, eles trocam os maus hábitos pelos bons. Eles substituem os maus hábitos pelos bons. É a questão do despojar e se revestir. Não basta você somente se despojar do pecado, mas tem que se revestir de Cristo. Como eu me revisto de Cristo, Flávio? Através da oração e da leitura da palavra, que é a comunhão do Espírito Santo. E muitas vezes, na leitura da palavra, você vai ter a instrução de como você agir em determinada situação. Então, pense a respeito disso que eu falei. Isso não é suficiente, por exemplo, apenas parar de mentir, mas começar a falar a verdade. Em Efésios 4:25, a gente vê realmente isso, em que o apóstolo vai dizer que nós precisamos falar a verdade, não só deixar de mentir. Em Efésios 4:31, a gente também vê o apóstolo dizendo: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritarias, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja bem o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele fala realmente que você não deve somente largar aqueles maus hábitos, mas se revestir de bons hábitos. E isso requer mais comunhão do Espírito Santo. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais vamos enxergar os nossos pecados e mais vamos nos revestir de Cristo. Essa dinâmica ela é importante porque, como o próprio apóstolo diz um pouquinho antes, no capítulo 4 de Efésios, versículo 22, ele vai dizer: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
Veja bem que aqui ele dá esse suporte bíblico para que a gente entenda esse ato de despojar e revestir. Outro ponto é que você deve esperar ser ensinado, convencido, corrigido e treinado pelas Escrituras. Uma das maneiras mais claras de você entender o aconselhamento bíblico é você ler a passagem de 2 Timóteo 3,16. Lá está dito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse processo de aconselhamento bíblico, ele te conduzirá ao longo dessas 4 atividades. Na primeira atividade, o fato de ensinar, o seu conselheiro vai ouvir você prontamente, tudo o que ele precisar ouvir. Provérbios 18:13 dá esse suporte bíblico, que você falar antes de ouvir atentamente é estultícia e vergonha. Então o conselheiro biblicamente irá te ouvir para que ele possa entender todo o seu problema e aí realmente falar. E aí o seu conselheiro te ensinará o que a Bíblia tem a dizer, né, sobre isso. Isso envolverá te ajudar a entender aquele problema, como eu falei, de forma bíblica e a procurar as passagens específicas. Outro ponto, que é o repreender ou convencimento, o conselheiro tentará a todo momento te repreender, te persuadir, te reprovar, se ele perceber que existe algum mau hábito que ainda está muito arraigado no seu coração. Isso ele faz por amor a você, porque ele sabe que esse problema te traz consequências muito ruins, te traz dor, te traz dificuldades e cada dia mais você não consegue lidar com esse problema e vai se afundando mais nesse problema. Então, o seu conselheiro ele vai te repreender, te confrontar, para que você se arrependa desse comportamento. E até a palavrinha usada para arrepender nas Escrituras Sagradas tem um sentido de repensar. É você repensar realmente o que você está cometendo com a sua alma, realmente tendo esse mau hábito, esse mau comportamento, que mal você está fazendo a si próprio. Então o conselheiro ele pode te ajudar de uma forma direta, dizendo realmente você quer seguir o que a Bíblia está falando, ou ele pode até de uma forma indireta, de uma forma mais suave, né? Ele pode te dizer realmente, olha, você quer que ocorra uma mudança no seu casamento, se a todo momento você só se preocupa em trabalhar e não dar atenção à sua devida esposa ou marido, ou você ter tempo para oração e leitura da palavra, de uma certa forma uma repreensão mais suave, mas que ele vai estar confrontando para que você entenda. Outro ponto importante é corrigir, né? Corrigir é retificar, é consertar, né? Fazer certo o que se tornou errado. Como a palavra confrontar no grego, que é no tetel, nós precisamos entender que a correção ela exige você corrigir algum problema que precisa ser resolvido, seja de forma urgente ou de forma mais gradual, mas que ele precisa ser corrigido para que você tenha paz no seu coração. E existem vários componentes desse processo realmente de correção, né? Eles são o arrependimento, o perdão, o abandono do pecado e a restauração. Todos esses podem ser trabalhados no seu aconselhamento ou apenas somente alguns, mas que você deve passar por essas etapas para que a sua correção seja eficaz. E o último ponto, o treinamento na justiça. Quando você chega nesse 4º ponto, você já passou por esses 3 pontos anteriores, você realmente precisa ser treinado através das Escrituras Sagradas para que aquilo se torne um hábito da sua vida. Um hábito de poder olhar para o mundo, olhar para os problemas pelas lentes das Escrituras e tendo a palavra habitando ricamente no seu coração, em que você tenha mais tranquilidade de lidar com os problemas. Jesus foi bem claro nos dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos realmente confiança e paz no nosso coração, porque Ele venceu o mundo. Então, essa é a palavra que Jesus nos deixa. Problemas nós todos teremos, mas tenham confiança, porque tenham bom ânimo,
porque vocês vencerão, porque eu venci. Da forma que Jesus trabalhou em todo o seu ministério e venceu o pecado, ele venceu o pecado por nós. E tudo foi entregue na cruz do Calvário. E nós aqui, quando lutamos essa luta contra os nossos problemas, os nossos erros, os nossos pecados, nós devemos lembrar que Jesus fez esse trabalho de forma perfeita em nosso favor. E então esse treinamento que nós devemos fazer é a leitura da palavra. Está cada vez mais próximo da palavra para que a gente possa ser treinado nessa justiça, que é a palavra de Deus. Outro ponto é que você deve esperar receber uma quantidade razoável de tarefas e atividades. Isso é um ponto interessante porque muitas vezes nós estamos precisando dar passos e esses passos ficam difíceis com o dia a dia, tanto do conselheiro quanto do aconselhado, e dessa forma o conselheiro vai procurar colocar algumas tarefas, algumas atividades para que você possa trabalhar. Qual é o ponto aqui? Quando ele joga essas tarefas e atividades para que você possa trabalhar, ele diretamente está dizendo para você assim: eu quero que você dependa mais do Espírito Santo do que de mim. Eu estou aqui para te ajudar, mas o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração à medida que você for executando essas atividades. E nós precisamos entender realmente que todos nós temos que passar por essas tarefas e atividades. Isso vai ajudar não só o conselheiro a entender mais o seu problema, como você está reagindo diante de determinadas atividades e tarefas, como ele também vai crescer junto com você no entendimento do seu problema e poder trabalhar de uma forma mais correta e adequada. Você vai lembrar que o apóstolo Paulo, ele queria que seus discípulos conhecessem tanto as Escrituras, né, que o coração deles fosse um depósito pleno de toda a verdade necessária para andar de forma que agradassem a Deus, né? A gente vê isso muito claramente nas Escrituras, quando Paulo fala aos Colossenses que eles queriam que eles transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo está querendo dizer aqui é justamente que quanto mais você conhecer das Escrituras, quanto mais você praticar essas tarefas bíblicas, mais você vai se revestir de Cristo. E da mesma forma que ele quer que você tenha esse depósito de palavras santas no seu coração, ele quer que você agrade a Deus cada dia mais. E esse é o desejo do Espírito Santo, esse é o desejo de Jesus Cristo, para que cada dia mais, através de sua vida, você possa glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Existe outro ponto importante que você deve fazer essas tarefas e atividades, é que realmente essa comunhão com o Espírito Santo, como eu falei, ela vai se tornar cada vez mais íntima, porque à medida que você for fazendo essas atividades, você vai dependendo mais do Espírito Santo para o entendimento e cada dia mais você vai se aproximando. É claro que em determinados momentos você terá dúvidas, dificuldades, que você pode se aproximar do seu conselheiro, pedir o auxílio dele e ele com todo prazer há de te ajudar nessas dificuldades. Algumas tarefas, exemplos de tarefas e atividades que nós podemos fazer, implementar esses princípios bíblicos são preencher formulários, ler e memorizar passagens das Escrituras, fazer estudos bíblicos, ler livros, livretos, artigos, participar de reuniões cristãs, ouvir gravações, ouvir pregações, escrever diários, realizar boas ações. Todas essas atividades elas podem ajudar no seu aconselhamento. Mais um ponto que você deve esperar do aconselhamento é que você deve ser solicitado a fazer compromissos. Toda a vida cristã ela é feita por compromissos. O pastor Wayne Mack, um pastor americano que tem muita experiência em aconselhamento bíblico, ele diz que os cristãos não mudam por acaso, eles mudam por escolha. E essa é uma grande verdade, porque muitas pessoas na Bíblia, em casos particulares, eles
tomaram decisões antes de atingir o seu próprio alvo. A gente vai lembrar de Daniel, em Daniel 1:8, né, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Davi também, no Salmo 39:1, ele disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. E o próprio filho pródigo, né, quando recobrou seu bom senso, se comprometeu a uma solução específica para o seu problema, em que ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. Então, esse compromisso, você deve ser solicitado a ter esse compromisso. O conselheiro vai pedir a todo momento que você tenha determinados compromissos, e isso faz parte do seu aconselhamento, do seu tratamento, da sua recuperação. Outro ponto que você deve esperar é que, pelo menos, você deve estar preparado para um desconforto temporário. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso não acontece com frequência, mas existirão momentos no seu aconselhamento bíblico que você pode se sentir desconfortável em determinado encontro do aconselhamento. Dando um exemplo médico aqui, quando você vai limpar uma ferida muito infectada, quem já teve esse problema vai saber o que eu estou falando, não adianta somente você limpar a ferida e colocar medicamentos antissépticos. Você tem que cortar aquela ferida, aprofundar o corte para que você possa limpar e tirar toda a raiz da infecção, para assim depois você colocar as medicações necessárias para aquela ferida ser tratada. Então, muitas vezes, o próprio conselheiro vai precisar ir um pouquinho mais profundo e isso pode gerar um certo desconforto, um desconforto que é temporário. Mas, certamente, o desconforto maior da sua vida é o que esse problema tem trazido a você. Talvez esse desconforto temporário que você tenha no aconselhamento seja o princípio realmente da cura do seu problema. E eu tenho certeza que você não se lembrará da dor da cura, mas certamente se lembraria da dor que esses problemas poderiam trazer no futuro, mais próximo, ou se você continuasse realmente com comportamentos de maus hábitos. Outro ponto importante é que a Escritura nos dá respaldo para isso, né? Em Provérbios 27:6, nós vemos que leais são as feridas feitas pelo que ama. E no Salmo 141:5 está dito, fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Você vê que o próprio Deus nos dá respaldo realmente dessas feridas leais, desses certos desconfortos que o aconselhamento pode ocasionar. Mas o conselheiro, na verdade, ele deve arriscar que você se sinta desconfortável e até te perder como aconselhado, porque por amor bíblico, por amor cristão, ele quer, trazer à tona tudo que você pode ser e deve ser em Cristo. Esse é o intuito do verdadeiro conselheiro. Por mais que ele gere esse desconforto, o amor por trás dessa correção, que é falar a verdade em amor, é justamente para que você possa ser o que deve ser em Cristo. É esse o desejo do Espírito Santo, é esse o desejo do seu conselheiro, então você deve entender isso como um processo natural do seu aconselhamento. Outro ponto importante é que o seu conselheiro ele não é apenas treinado para te ajudar a solucionar o seu problema. Ele é treinado também e você deve ter esperança pelos problemas que você está enfrentando. Na verdade, o seu conselheiro pode ter encontros de aconselhamento contigo em que ele vai trabalhar mais a esperança no seu coração do que propriamente o alvo daquele problema. Isso, em determinados momentos, é muito importante
porque o trabalho exaustivo sobre o erro pode gerar um certo desconforto e ele precisa te dar um certo conforto para que você entenda realmente que há esperança para o seu problema, mesmo que ele seja o mais grave, o mais pesado possível. E esse respaldo nós temos realmente pela Escritura, porque o Espírito de Deus foi derramado em nosso coração, né? E como está dito na palavra, a esperança não confunde, porque o Espírito foi derramado em nosso coração. E o próprio Deus da esperança, como está escrito em Romanos 15, 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, assim, existem muitas opções que o conselheiro bíblico pode trabalhar para oferecer esperança bíblica às pessoas, né? É provável que o seu conselheiro vá trabalhar muitos atributos de Deus, especialmente a soberania de Deus, né? A sua habilidade de encontrar esperança em meio ao seu problema está diretamente relacionado à habilidade de ver Deus trabalhando no seu problema. Quando nós entendemos a soberania de Deus, como nós entendemos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, nós temos um pouco mais de paz e esperança no nosso coração para poder lidar com os nossos problemas. Quando nós sabemos que Deus realmente está controlando, está governando todas as coisas, não só no mundo como nas nossas vidas, a esperança se torna real em nosso coração. E se você perdeu realmente de vista essa esperança e da soberania de Deus, lembre o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8, 28, em que ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem realmente é esse? É o bem da sua salvação, é o bem da sua santificação, é justamente mostrar para você que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas têm sido trabalhadas, porque em Filipenses nós vamos ver justamente o próprio apóstolo Paulo também dizer que é o Espírito que trabalha tanto o querer quanto o realizar na nossa santificação. E isso precisa ficar bem claro no seu coração para que você saiba que realmente que todas as coisas, sejam as felizes, sejam as tristes, elas trabalham para o seu bem. Além da soberania de Deus, né, você tem que se firmar nas promessas de Deus. Como bem disse John Bunyan, o escritor de O Peregrino, o segundo livro mais lido do mundo, só perdendo realmente para a Bíblia, você crer nas firmes promessas de Deus são as chaves que abrirão qualquer cadeado no castelo da dúvida. Entenda bem isso, porque não há dúvida quando a gente crê nas firmes promessas de Deus. E por último, para a gente terminar, você deve esperar no seu aconselhamento bíblico uma perspectiva eterna sobre o seu problema. O seu conselheiro vai te ajudar a resolver os seus problemas? Sim, ele vai te ajudar, mas ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai te oferecer algo mais do que você pediu e quer te dar uma perspectiva eterna. Ele vai te fazer lembrar que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, na verdade, ansiando por voltar à nossa casa. E o conselheiro deve, no aconselhamento bíblico, te mostrar realmente o seu problema sob uma perspectiva eterna. Não a determinado momento, ele não vai trabalhar em todos os momentos essa perspectiva eterna, mas em determinados momentos ele vai chamar a responsabilidade para si, para te mostrar realmente que seu problema tem uma perspectiva eterna. O nosso sofrimento aqui, ele é temporário, porque um dia o nosso Senhor enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque nós estaremos na glória junto com o nosso Deus, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter essa perspectiva eterna para que a gente tenha uma maior esperança ainda de que tudo que a gente passa como cristão, sejam tribulações, sejam alegrias, sejam quaisquer coisas, nós passamos para a glória de Deus para que um dia estejamos junto com Ele na glória, recebendo esse amor, essa graça,
tudo isso que nós precisamos para viver com paz no nosso coração. Lembro bem também que o próprio apóstolo Pedro, né, ele nos disse que em 1 Pedro 3,14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Em Mateus 5,10, o próprio Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E em 1 Pedro 1,13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O conselheiro irá trabalhar o seu problema, sim, mas ele trará algo muito mais precioso, que é você entender, sob a perspectiva eterna, de que seu problema é apenas temporário e que você pode vencê-lo junto com Cristo, porque ele já venceu na cruz do Calvário todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas aflições foram vencidas junto com Cristo. E um dia nós estaremos junto com Ele, para a glória de Deus. Vamos terminar aqui, fazer uma oração, para que o nome de Deus seja glorificado. Amado e santo Deus, muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado por esse vídeo, pela presença do Teu Espírito Santo, trabalhando em nossos corações. Nós te agradecemos o senhorio nas nossas vidas, nós te agradecemos a soberania. Eu não sei o que se passa no coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, e só o Senhor sabe profundamente o que passa tanto no meu coração quanto nos deles. E eu te peço, Senhor, que o Senhor toque com o seu Espírito, se essa pessoa já está em Cristo, que ela possa receber o abraço do Espírito Santo, o amor, a consolação, e cada dia mais tenha comunhão. Se essa pessoa não está em Cristo, Pai, toca o coração para que busque uma igreja, possa receber a sua santa palavra e seu chamado, a sua vocação, a sua eleição para estar em Cristo. Em nome de Jesus, que todos nós aprendamos, Senhor, a ser ensinados, a sermos repreendidos, a sermos corrigidos e a sermos treinados na justiça. Porque grande é o entendimento da Tua palavra, grande é o Teu amor. E nós fazemos isso para a glória de Deus. Que os nossos próximos encontros sejam abençoados por Ti, para que o Senhor possa trabalhar em corações e cada dia mais todos possam glorificar o Teu santo nome. Que todo trabalho seja para a Tua honra e para toda Tua glória, para todo sempre. É o que oramos no santo nome de Jesus. Amém e amém.